Sejam muito bem-vindos ao Verbo Sagrado. Sou o pastor Felipe e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que são as crianças. Mateus 19, versículo 14, Jesus Cristo disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. O versículo anterior mostra que trouxeram algumas crianças diante dele para que ele os abençoasse, pegasse nos braços e abençoasse, mas os discípulos ficaram incomodados com aquilo. Jesus Cristo estava falando de um assunto muito importante para ser interrompido por crianças, na visão dos apóstolos, dos discípulos, e Jesus Cristo, quando viu que eles estavam impedindo as crianças de vir até eles, ele de primeira mão já brecou, falou assim: opa, peraí, o que vocês estão fazendo? Vocês estão tentando impedir as crianças de virem a mim? Faz isso não. As crianças, elas são a base do reino dos céus. O que Jesus Cristo falou aqui chama muita atenção. Observe o que Jesus Cristo disse aqui, ó. Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Nós, muitas vezes, criamos embaraços para as crianças virem a Cristo. Nós achamos que as crianças incomodam a liturgia do culto. Às vezes ficamos preocupados, porque às vezes temos uns filhos um pouco agitados e recusamos de participar das reuniões, dos cultos, com medo das crianças perturbar o culto, atrapalhar a liturgia, atrapalhar o pastor. Tá tudo errado. Primeiro, as nossas crianças deveriam ser educadas ao chegar em ambiente público, lugar de devoção a Deus, elas deveriam saber como se portar ali. E tem muito papai e muita mamãe que são iludidos, pensam que as crianças não têm condições de aprender, que elas são novas demais para aprender limites, que são novas demais para aprender o que é não, o que é senta, sossega. Isso tem causado tantos transtornos, porque ao invés de nós atacarmos o problema pela raiz, nós criamos outros problemas mais graves, mais sérios. Eu tenho uma estatística aqui na mão, surpreendente. Entre 59% a 66% das crianças criadas na igreja se desviam na mocidade e na adolescência. E esse dado mexe muito comigo e com você também. Por que os nossos filhos desviam na adolescência, se eles foram criados na igreja? Por que eles desviam na mocidade, se eles foram criados na igreja? O que faltou? Isso nos leva a uma reflexão profunda. Não é pelo fato dos nossos filhos estarem na igreja, é que eles estão absorvendo e participando efetivamente do culto. E muitas das vezes quem causa os embaraços nos pequeninos somos nós mesmos. Nós condicionamos a criança a não prestar atenção no culto. Tem igrejas que não tem salinha especializada para cuidar das crianças. Aí o papai fica sem jeito até de ir na igreja, às vezes deixa a criança em casa. Deixa a criança com algum parente e vai para a igreja sem a criança. Já é um problemão. Outros levam brinquedos para que as crianças fiquem entretidas ali dentro da igreja e não atrapalhem o culto. Outros são mais ousados ainda e levam colchão, coberta, põe a criança para dormir ali debaixo do banco, para não atrapalhar o culto, para não atrapalhar o pastor, para não atrapalhar a liturgia. Nós estamos criando embaraços para os nossos filhos. Nós não estamos ajudando com esse tipo de atitude. Nós estamos vetando as nossas crianças de crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. Nós estamos tirando esse direito das crianças de se alimentarem da palavra do Senhor. E, ao mesmo tempo, nós estamos ensinando de forma indireta que a igreja é lugar de dormir, é lugar de brincar, é lugar de correr, é lugar de gritar, é lugar de estar junto com os coleguinhas. Nós não ensinamos o temor do Senhor, nós não ensinamos a importância de orar, de ler a Bíblia, de prestar atenção na liturgia, de prestar atenção na palavra que está sendo ministrada pelo pastor.
Então nós somos culpados. Em grande parte dos casos, nós somos culpados dessa triste estatística aqui. 59 a 66% das crianças criadas na igreja se desviam na mocidade ou na adolescência. Provérbios, capítulo 22, no versículo 6, está escrito assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensinar no caminho é ensinar com exemplo, é caminhar do lado, estar junto. O grande problema da nossa geração é poupar os filhos de tudo que é complicado, de tudo que é difícil, poupar o filho do caminho, das dificuldades do caminho. Nós deixamos os filhos, chega na hora de ir para a escola bíblica dominical, a criança está dormindo. Aí o papai e a mamãe chegam, nossa, tá dormindo tão bonitinho, vou deixar dormindo, vamos revezar, papai vai, mamãe fica com a criança, mamãe vai, pai fica com a criança, ou os dois ficam, porque a criança está dormindo. Nós precisamos trazer as nossas crianças para ladear conosco no caminho, para ter experiências juntamente conosco, para ver os milagres de Deus acontecendo do nosso lado, para ver como nós lidamos com as dificuldades, para ter experiência com as frustrações da vida, para que possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É necessário ter experiência. Mas infelizmente aquela filosofia maligna permeou o meio evangélico. Não vou deixar a minha criança sofrer o que eu sofri. Eu não vou deixar a minha criança ter necessidades nenhuma. Não vou dizer não. Vou dar tudo o que ela precisa. E às vezes nós damos além do que elas precisam. E privamos elas de ter experiências que vão fazê-las desenvolver um caráter sólido, forte, robusto. E nós acabamos criando seres indefesos, frágeis, que não suportam frustrações de tipo nenhum, suscetíveis ao desespero, ao pânico, quando advém qualquer tipo de dificuldade, porque nós poupamos as nossas crianças de todas as dificuldades. Nós damos tudo pronto, nós não ensinamos a fazer nada. Nós poupamos de tudo, achando que nós estamos fazendo um bem para nossa criança e nós estamos prejudicando elas. Olha, essas são palavras de Moisés. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deuteronômio 6:6. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Muito bonito. Porém, o que Moisés está ensinando aqui foi algo que ele experimentou e deu errado. Como assim experimentou e deu errado? Ele não fez isso. Ele não trouxe os seus filhos para andar com ele no caminho. Quando ele foi libertar o povo de Deus da escravidão egípcia, ele deixou a esposa e os filhos na casa do sogro Jetro, lá na região de Midian, próximo ao Monte Horebe. E ele foi, toda aquela experiência dele das 10 pragas no Egito, a saída, a perseguição do exército, a abertura do Mar Vermelho, as codornizes, o maná que caiu do céu, as águas de Mara que eram amargas e se tornaram doces, tudo aquilo ali. A esposa de Moisés e os filhos não participaram daquilo. E nós vamos ver, eu vou projetar aqui para os irmãos ver como que foi, direitinho. Em Êxodo 18, versículo 1, está escrito assim: ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro não participou, mas ele ouviu falar. Agora presta atenção. Olha o próximo versículo aqui. Versículo 5, na verdade. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se, o beijou, e, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito,
e como o Senhor os livrara. A esposa de Moisés, os filhos e os sogros só ficaram sabendo dos prodígios e maravilhas que Deus fez porque Moisés contou. Eles não participaram, eles não estavam presentes, eles não experienciaram tudo aquilo. Isso causou um prejuízo na família de Moisés, um prejuízo incalculável. Os filhos de Moisés poderiam ter entrado na sucessão de Moisés. Mas você só vê os nomes deles na Bíblia só quando nasceram, Gerson e Eliezer, e na genealogia. Eles não estavam junto com o papai, eles não herdaram o caráter do pai, eles não herdaram o ministério do pai. Quem estava junto com Moisés era Josué. Ele não se apartava da tenda do encontro. Ele sim herdou tudo de Moisés. E por fim, ele foi o sucessor de Moisés. Outra questão que às vezes você e eu lemos assim rapidamente e não refletimos. Até o casamento de Moisés teve prejuízos. A esposa dele não estava com ele por todo esse caminho. Quem estava junto com ele era outra mulher. E Moisés acabou se apaixonando por ela, a Cuxita, e acabou casando com outra. E a esposa de Moisés estivesse caminhado com ele, participado com ele, sofrido ao lado dele, teria desenvolvido com certeza uma intimidade, uma aliança muito mais forte. E é bem provável que Moisés não se interessasse por outra mulher, mas aquela que acompanhou ele durante todo o processo de libertação de Israel, estava com ele no deserto. Moisés acabou se interessando por ela, casando com ela. Então, pregadores, pastores, obreiros, valorizem a sua família. Não poupe os teus filhos, a tua esposa, das experiências que Deus te dá no teu ministério. É importante que os teus filhos te acompanhem, que a tua esposa te acompanhe, que eles saibam entrar e sair como você faz, que o seu caráter seja transmitido aos teus filhos. Nós temos mais exemplos. Além dos filhos de Moisés, nós temos os filhos de Eli. 1 Samuel 2:12 diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Eli, sumo sacerdote, homem abençoadíssimo, porém não soube criar os seus filhos, deixou os seus filhos à vontade, fazer o que queria dentro da igreja. A Bíblia Sagrada fala que eles iam lá nas carnes do sacrifício, pegavam as melhores partes para poder fazer churrasco. Fala que eles, inclusive, tinham relações com as mulheres lá na tenda. Eles não tinham temor de Deus. Aqueles dois jovens foram penalizados com a morte. Deus falou para Eli que ele honrava mais os seus filhos que o próprio Deus, deixando eles sem correção de que lhe era devido. Que nós não venhamos cair nesse mesmo erro. Tem gente que pensa que criança só vai entender os limites, o que é não, depois de certa idade. Isso não é verdade. A criança, ela pode e deve ser educada desde os primeiros meses de vida. Papai e a mamãe têm essa responsabilidade de ensinar limites, ensinar o que é não, ensinar o caminho do Senhor, o temor do Senhor, como se portar, não só na igreja, no mercado, nas lojas, na praça, na escola. A educação vem do papai e da mamãe. Tem gente que terceiriza a educação dos filhos para a televisão, para o celular, para o tablet, para o professor no colégio. Tem muita gente que tenta suprir a ausência paterna e materna com presentes. E o tempo que poderia estar presente na sua folga, que você poderia sentar com teu filho, com a tua criança, ler passagens bíblicas, ensinar a orar, orar junto, ensinar o temor do Senhor. Às vezes o papai e a mamãe estão tão cansados, tão esgotados do dia a dia, que simplesmente colocam um celular, um tablet na mão de uma criança para lhe dar sossego, para poder fazer qualquer outra coisa. Nós precisamos nos arrepender. Isso é pecado. Se nem os adultos conseguem dominar essas tecnologias, são cativos, escravos da rede social. Agora imagine como que fica a mente de uma criança de 2 anos de idade, 3 anos de idade, com um celular, um tablet na mão. Então, é preocupante essa situação, simplesmente preocupante. Outro exemplo aqui, ó. Samuel, 1 Samuel 8:1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel,
o segundo Abias, foram juízes em Berseba, porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza, aceitaram subornos, perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram, vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como os tem todas as outras nações. Samuel foi juiz, profeta e sumo sacerdote, um dos nomes mais importantes de Israel. Mas os filhos dele não foram ensinados e não seguiram os caminhos do papai Samuel. Ele julgou Israel inteiro, transmitiu a palavra de Deus para Israel todo, intercedeu por todo Israel, mas esqueceu de dedicar tempo aos seus filhos. E inclusive, se alguém souber aí falar um pouquinho sobre a esposa de Samuel, eu desconheço a história dela. Não fez nada que fosse digno de ser registrado. Os filhos também não, só atrocidades aqui que foram relatadas. Nós temos essa tendência de não replicar o nosso caráter, de não transmitir o nosso caráter para os nossos filhos, de poupar os nossos filhos. Como é que o teu filho vai chegar aonde você chegou se não seguir os caminhos que você seguiu? Está muito claro aqui. Os anciãos falaram: os teus filhos não seguem os teus caminhos, não seguem os teus passos. Uma criança não tem condições de escolher o que é certo e o que é errado. A tendência de todo ser humano, devido ao pecado original, é se inclinar para o mal. Se você deixar a tua criança escolher, se você deixar a tua criança tomar as suas próprias decisões, ela não vai escolher por Cristo. Ela não vai escolher por Deus, não vai. E eu tenho observado muito as nossas festas, congressos de jovens, congressos de senhoras, de varões. Tá todo mundo ali dentro do templo, glorificando a Deus, adorando, sendo alimentados pela palavra. Mas se você sai para ir ao banheiro ou beber água, alguma coisa assim, geralmente você observa que as crianças estão todas do lado de fora. Se não todas, a maioria, brincando, correndo, fazendo qualquer outra coisa. E os pais estão lá dentro se alimentando, crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, e não se importam que os seus filhos não estejam sendo alimentados. Nós nos preocupamos com o alimento físico, compramos do melhor para os nossos filhos e esquecemos que eles são constituídos de corpo, alma e espírito, que eles precisam alimentar a alma, precisam alimentar o espírito, que eles são seres espirituais, e nós deixamos eles à vontade e eles vão crescendo e nós vamos engrossando as estatísticas dos filhos desviados, filhos de crentes desviados. Perdemos os nossos filhos dentro da igreja. Eles crescem lá dentro sem o temor de Deus, sem uma base bíblica sólida, vão para o colégio, vão para a faculdade, lá eles são bombardeados por professores ateus, colegas agnósticos, eles não têm suporte bíblico, não têm uma base bíblica sólida, não sabem orar, não têm experiência nenhuma com Deus, porque nós os privamos disso, nós embaraçamos, nós mesmos criamos embaraços para os nossos filhos, para as nossas crianças, nós não damos a atenção devida. A criança passa por uma fase de perguntas, elas querem saber de tudo, e infelizmente essa fase ela passa batido. Era a fase ideal para que nós pudéssemos esclarecer tudo, todas as dúvidas delas, mas nós não estamos presentes. E quando nós estamos presentes, nós não queremos dar a nossa atenção, o nosso tempo para elas, porque nós estamos cansados demais. Nós estamos esgotados da jornada diária. E aí nós mergulhamos elas no entretenimento para nos dar sossego. E nós acabamos pecando, pecado de omissão. E Deus vai cobrar isso de nós depois. Que nós venhamos nos arrepender, que nós venhamos ter um olhar, de amor, de carinho pelas nossas crianças. Jesus Cristo, depois de ressurreto, quando ele estava questionando Pedro, a primeira pergunta que ele fez para Pedro, se ele o amava mais do que todos os outros, Pedro respondeu, e ele sabia, de todas as coisas, que ele sabia que ele amava.
Jesus Cristo deu a missão para ele: então pastoreia os meus cordeirinhos, as crianças. Pastor, obreiro, pregador precisa aprender a ministrar para crianças também. As crianças não são a igreja de amanhã, a igreja do futuro. As crianças são a igreja de hoje. Elas precisam serem formadas hoje. Precisam ter um encontro com Deus hoje. Precisam ser revestidas do Espírito Santo hoje. Precisam desejar serem batizadas nas águas. Muitos pais, papai e mamãe, falam para a criança: não batiza muito cedo não, porque depois que você batizar, você não vai poder mais fazer isso, aquilo outro. Faz isso com sua criança, não. Você está ensinando para ela que agora ela pode pecar, agora ela pode fazer o que ela quiser, porque ela não é batizada. Se Jesus Cristo voltar hoje, a tua criança tem que subir, o teu adolescente tem que subir, o teu jovem também tem que subir. Se a tua criança, o teu adolescente morrer hoje, já tem que ir para o céu. Nós precisamos evangelizar as nossas crianças. Elas precisam desejar ardentemente serem batizadas, participar da comunhão do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Precisam desejar serem pastores. Nós precisamos conversar sério, profundamente com as nossas crianças sobre o plano de salvação, sobre o pecado original, sobre o sacrifício de Jesus Cristo, sobre o ministério. Mas infelizmente nós temos pecado nesse quesito. E Deus tem cobrado isso muito de mim. E eu creio que Ele também tem cobrado isso de muitos outros pastores, muitos outros líderes. Vamos dedicar tempo para as nossas crianças. Não vamos criar embaraços para que elas se acheguem a Cristo. Traga-as a Cristo. Faça com que ela entenda o processo de salvação. Inculque na tua criança o temor do Senhor, porque é o princípio da sabedoria. E mesmo depois que ela envelhecer, ela não se desviará dos caminhos do Senhor, mas trilha os caminhos juntamente com ela. Essas são as minhas palavras de hoje. Que Deus te abençoe ricamente, te dê sabedoria, te dê graça, para que você venha ensinar a tua criança os caminhos do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio, Verbo Sagrado. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo.